Oi, pessoal. Então, dando continuidade à aula de Revolução Industrial, então a gente parou ali falando sobre os trabalhadores. Agora a gente vai entender como era a vida dessas pessoas que eram trabalhadores nas fábricas e tinham essa condição de operários. Então, a Revolução Industrial vai ocasionar graves problemas sociais, pois esses trabalhadores vão deixar o campo e as cidades não vão comportar toda essa galera que veio morar ali agora para trabalhar nas fábricas. Então, todas as cidades industriais, elas vão ter problemas com más condições de higiene, né? A gente já sabe que europeus têm alguns problemas de higiene e nesse momento vai ser pior ainda nesse início, finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Então, eles moravam em quartos, as famílias. Esses quartos eram pouco arejados, com muita sujeira, tendo rato, doenças, ausência de sistema de esgoto, tudo ao céu aberto, todas as pessoas convivendo ali com aquela sujeira, porque era o que eles tinham, não existia uma outra condição de vida. E não havia então limpeza pessoal e nem doméstico, que gerava então doenças, mortes prematuras e tudo mais. Esses trabalhadores dentro das fábricas, então, eles tinham jornadas de trabalho de 12 a 16 horas diárias. Eles trabalhavam de segunda a segunda. Não existiam leis trabalhistas, ou seja, se aconteciam acidentes, né, e eles eram constantes, não havia nenhuma assistência. Então, se uma máquina acabou cortando, sei lá, você perdeu um dedo, paciência. Ou você continua trabalhando, ou você vai ser substituído por outra pessoa. Não havia descanso remunerado, no nosso caso, né? Hoje em dia a gente tem o fim de semana que você ganha por isso, né? Mesmo você não trabalhando. E não existiam férias, né? Não era nem pensada essa ideia de férias, ou seja, era um trabalho de segunda a segunda, não havia descanso nenhum. Esses trabalhadores também sofriam castigos físicos quando não cumpriam o que os patrões exigiam, ou eles às vezes pagavam multas que eram descontadas dos seus salários, que já eram baixos. E os salários, quem estipulava, né? Quem falava quanto que eles deveriam ganhar? Os patrões. E esses patrões então nivelavam por baixo, eles pagavam os menores salários possíveis, né? Para que eles não tivessem tanto gasto e tivessem bastante lucro. Alguns trabalhadores passam a perceber que eles estão sendo explorados, começam a perceber toda essa situação de miséria que eles vivem, e eles passam então a buscar melhores condições de trabalho. Então a gente vai ter a formação de lutas operárias, de sindicatos, associações. Então, o que esses trabalhadores no primeiro momento exigem, né? O que eles buscam? Redução da jornada de trabalho, melhores salários, leis para regulamentar o trabalho e o fim dos castigos e das multas. Então, esse é o primeiro passo, já começa a se pensar numa associação que buscasse os direitos trabalhistas desses operários. A gente vai ter, então, um movimento bem conhecido, que é o ludismo, que os trabalhadores responsabilizavam, então, as máquinas pelos baixos salários e pelo desemprego. Então, o ludismo se chama desse nome por causa do seu líder, que era o Ned Ludd, e ele, como líder desse movimento, esses operários, eles quebravam as máquinas, eles destruíam as máquinas, porque eles entendiam que as máquinas eram um problema. Se não tivesse máquinas, mais pessoas seriam empregadas. Então, o ludismo era uma forma de quebrar máquinas, estragar as máquinas dentro das fábricas. Esse movimento acontece mais ou menos em 1812, já no início do século XIX, só que ele vai ser duramente reprimido, pois a gente vai ter, né, os patrões reprimindo esse movimento. Um outro momento que a gente tem vai ser em 1837, a Associação de Trabalhadores então, de Londres vai enviar uma carta ao parlamento, então a gente já tem uma associação de trabalhadores. Essa carta fica muito famosa, que é a Carta do Povo, que ali esses trabalhadores de vários lugares de Londres e da Inglaterra também, de algumas cidades próximas, reivindicavam o voto universal e secreto e todas as melhores condições de trabalho. O parlamento, então, não aprova essa carta, as reivindicações que estavam ali, e passam a acontecer, então, ondas de greves e manifestações em toda a Inglaterra.
e elas vão ser duramente reprimidas de maneira violenta e tudo mais. Então, isso que a gente tem de maneira geral sobre a Revolução Industrial. A gente inicia, então, essa questão de movimento sindical, de movimento operário, os operários se organizando quando eles percebem que eles são explorados, tá? Então, é isso. Beijos.